Olá! Hoje aqui no canal nós vamos falar sobre um tema interessante, pertinente e muito presente nos dias atuais, principalmente no pós-pandemia e nessa retomada do trabalho presencial e trabalho remoto, o trabalho híbrido, que é a depressão e o sentimento de impotência para continuar no trabalho, as diversas fantasias que podem vir a aparecer em um processo de depressão no ambiente de trabalho. Bom, depressão, nós já falamos aqui em alguns vídeos aqui, que é uma doença, né? É uma doença que ela acomete, é uma doença psiquiátrica, ela é crônica, e ela vai dando sinais. E esses sinais, eles vão aparecendo nas mais diversas situações. Às vezes, a pessoa está desanimada, às vezes ela está mais sonada porque ela não dormiu bem. Às vezes ela está irritada, às vezes ela está desmotivada e muitas vezes ela se sente incapaz para qualquer atividade que seja, qualquer tarefa que seja proposta a ela lá no ambiente de trabalho. Por quê? Porque ele se acha incompetente, ele se acha incapaz, ele se acha não suficiente para aquela situação. E como é que é não se sentir suficiente? É não se sentir profissional o suficiente, porque ele está com a autoestima comprometida. Porque, na verdade, a depressão, quando ela chega no estágio mais forte, para estar influenciando já no ambiente de trabalho, porque existem várias pessoas com depressão. E essa depressão, muitas vezes, ela é controlada, ela é disfarçada, ela não aparece no ambiente de trabalho. Mas quando aparece no ambiente de trabalho, é importante que os gestores saibam, entendam o que é depressão, para poder oferecer ajuda para as pessoas que apresentarem tais sintomas, porque muitas vezes as pessoas se sentem inibidas, não se sentem confortáveis em estar falando que estão ou que têm depressão, porque elas se sentem muito temerosas em serem rejeitadas, em serem deixadas de lado. Então ela mesma se isola. Então aí eu tenho um time que tem alguém lá naquele departamento que está apresentando um comportamento que não está sendo muito eficiente, muito eficaz e não condiz com o que ele apresentava até então. É interessante para o gestor perceber essa dinâmica e pedir para vir sentar para conversar. Nem sempre essa pessoa vai se colocar ali como alguém que precisa de ajuda. Ela vai dizer que eu estou bem, eu não dormi bem, mas nem sempre os problemas aconteceram na empresa, mas os problemas vêm de casa, vêm de uma história de vida e na empresa aconteceram ali gatilhos, ou seja, situações que desencadearam esse processo depressivo e que precisa ser tratado. E como é que é não sentir-se capaz? Ele procrastina, quando ele não diz para o seu líder imediato que ele não vai conseguir fazer, que aquilo é muito para ele, que você está me dando uma tarefa, mas eu não sou tudo isso que você pensa. Eu não sou essa pessoa que você está apostando. E, na verdade, esses problemas que ela vem trazendo aí pode ser de uma existência. E vem lá, muitas vezes da infância, muitas vezes da vida familiar, muitas vezes da vida pessoal com a pessoa amada, e ela vem trazendo isso, em algum momento ali, desencadeia, que são os chamados gatilhos. Mas, às vezes, existe também aquela pessoa que já sabe que tem a depressão, mas na hora do processo seletivo ela não fala. Ela não fala de medo de não ser aceita. E, vamos dizer, será que ela está errada? Será que as empresas realmente elas estão abertas para trabalhar os problemas de saúde mental de uma forma aberta, transparente, e falando, você tem depressão, você faz tratamento de depressão, você precisa de tratamento, mas você tem uma chance. A grande maioria, não. A grande maioria não abre as portas para uma pessoa que já no processo seletivo conta que está passando por um processo depressivo, que tem depressão, que faz uso de medicamentos, porque ainda existe toda uma cultura nas organizações de que eu vou contratar um problema, que nem sempre é real. Pode ser um problema que vai ser tratado e ele vai voltar para o trabalho, mas também pode ser alguém que está precisando de uma chance para trabalhar.
de uma chance para ser incluído. Fala-se tanto em inclusão e diversidade, né? Mas um dos problemas que é muito deixado de lado nas falas, nessas formas politicamente corretas de se falar, é a depressão. A depressão, ela acomete um número imenso de pessoas. Às vezes você pode estar numa roda de amigos com pessoas ali que você nem imagina que sofrem de depressão, mas elas sofrem de depressão. Nós já soubemos de casos de pessoas que estavam em festas, estavam ali conversando com todo mundo, com todos os seus amigos, aparentemente tudo ok. Quando ela chega em casa, ela tenta suicídio. Não conseguiu porque alguém chegou. Porque ela não conta e as pessoas não conseguiram perceber que aquela alegria era, na realidade, um disfarce da dor psíquica que ela sente. Então a depressão é uma doença silenciosa, né? Nós temos aí dados que a depressão, em 2020, ela já estaria assim em segundo lugar. Depois da pandemia, eu diria que é a doença mais presente na sociedade nos dias de hoje. E se tem situações que aceleram ou acionam gatilhos, existem situações das mais diversas formas. E que situações são essas, né? Bom, primeiro, as mídias sociais onde eu começo me comparando. A minha vida não é tão boa quanto a de fulano, eu não sou tão lindo como o Beltrano, a minha vida não é tão maravilhosa como aquela que é postada lá. Esse é um gatilho. Primeiro passa pela ansiedade, depois vem o gatilho, dizendo ali que, olha, eu não estou com vontade de viver. Voltando no nosso tema de hoje, que é depressão e a vontade ou desmotivação para desenvolver qualquer tarefa, ela está intimamente relacionada aí com essa questão de autoestima. Bom, por quê? Se ela é uma doença psiquiátrica, se ela precisa de ajuda, como é que eu posso cobrar dos líderes, dos CEOs da empresa, dos chefes imediatos, que eles saibam, que eles consigam detectar algum colaborador do seu time ou alguns do seu time que não estejam muito legal, muito bem, não estejam apresentando um comportamento ou estejam com um comportamento estranho. Bom, é preciso que as empresas abram portas para parcerias com psicólogos, com consultorias, com empresas que trabalhem em saúde mental. Saúde mental hoje, ela não é um ponto a ser deixado numa caixinha. Lá na organização, vamos falar de saúde mental. Não, ela deve estar presente no dia a dia das organizações, no dia a dia, no cotidiano, de todas as estratégias a serem traçadas na organização. Porque se eu falo e não faço, a minha fala e a minha ação, elas não contam, não, elas estão conversando. Se não estão conversando, isso também pode ser um gatilho para várias pessoas. Será que é só o time? Só alguém do time, algum colaborador do time que pode vir a desenvolver depressão? Não. Você pode ter um líder, um CEO, o dono da empresa, que está apresentando depressão. E a depressão, se ela não tratada, se ela não for tratada, não for considerada e não houver esse processo de inclusão e de respeito a esse momento que a pessoa esteja vivendo, ela pode levar ao suicídio. Né? Então, como eu disse, né, existem pessoas que saem, por exemplo, de alguma conversa com amigos, de algum momento em que ele esteja ali muito feliz, em aspas, né, com uma turma ali, e ele chega em casa e ele faz o quê? Ele tenta o suicídio e, quando não consegue, a ideação suicida deve ser considerada. Tentou uma vez, pode vir a tentar outras vezes. Então a depressão ela vai ter ciclos. Então, você vai ter ciclos em que a pessoa está sendo medicada, está sob os efeitos de remédios ali, tudo controlado, consultas com o psiquiatra, tratamento psicoterápico, que é o tratamento adequado e necessário para o tratamento de depressão, é o psiquiátrico e o medicamentoso, né? O medicamentoso, só o psiquiatra pode medicar, pode orientar para tomar, o remédio que muitas vezes o menos é mais, e o psicoterápico, que é com terapia. E ali, de repente, quando eu falo e não faço na empresa, então não está batendo ali, né? Eu tenho no papel, na missão da empresa, na visão de ser a melhor empresa lá, nos valores, preocupação com o colaborador. Só que essa preocupação fica só no papel. E na realidade, eu não me preocupo. Isso é um gatilho também, porque o colaborador, até mesmo o líder, ele pode falar, mas eu não estou bem e ninguém está me vendo. As cobranças, metas, e nós vivemos num mundo de cobranças.
Então, desenvolver a resiliência é um ponto importante. Mas como desenvolver a resiliência se a pessoa estiver numa crise de depressão? Naquele momento, assim, no ápice, né, tem pontos mais altos e pontos mais a menos. E esse ponto mais alto é quando ela não quer conversar com ninguém. Muitas vezes ela não tem vontade de levantar. Ela não tem vontade de tomar banho, de pentear o cabelo, de se alimentar. Eu posso estar percebendo que essas pessoas estão vindo para o trabalho forçado. Ela não tem motivação alguma. Se você for conversar com ela, ela vai falar assim, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Nós já vimos pessoas falarem assim, Rosa, eu não sei o que eu estou fazendo nessa empresa. Eu não sei por que eles me mandam embora. Porque eu e nada, o nada é mais interessante porque não toma espaço, eles não precisam pagar. Esta frase eu ouvi. Então veja o grau de comprometimento, de autoestima de uma pessoa assim. E não vamos imaginar aqui que ela tenha tido um problema muito grave na empresa. Não, ela não teve nada. São problemas que já vinham da existência dela. A empresa, o grau de competitividade, as novas estratégias foram apenas um gatilho para acionar tudo isso. E aí ela tem vergonha, muitas vezes, de dizer que ela faz tratamento, que ela toma remédio. Porque em outros momentos ela chegou e disse, eu já fui tido como tarja preta. Eu já fui chamado de tarja preta. Porque eu tomava tarja preta. E daí que você toma tarja preta? Todos os remédios que são orientados por psiquiatra, normalmente são remédios controlados, tem que ter tarja preta. E qual é o mal nisso? Qual é o problema de se pensar em discriminar uma pessoa que esteja usando remédio de tarja preta? Ok que ela está usando. Ela precisa usar para ela voltar à normalidade. E depressão pode dar em qualquer um. Pode ser percebido em qualquer pessoa a qualquer momento. E o que é qualquer pessoa a qualquer momento, né? É você ter, na realidade, condições de perceber, mas essas condições que você vai ter para perceber o seu time, se está havendo alguma alteração, e até mesmo se perceber, se conhecer, vai ser através de um trabalho que a empresa vem a oferecer de suporte de saúde mental para o time, para os líderes. Formação de líderes. Não adianta eu colocar no papel, vamos trabalhar aqui inclusão com depressão, mas ninguém sabe o que é. Mas ninguém trabalha com isso. Mas nunca houve uma palestra sobre isso. Palestras, workshop, consultorias adequadas, psicólogos organizacionais que possam estar oferecendo esse suporte é muito bem-vindo. E eu sei de empresas que fazem um trabalho maravilhoso, que é o quê? Eles trazem ali, deixam uma empresa que fica de plantão para problemas que a pessoa tenha emergenciais. Digamos ali que fosse um pronto-socorro de saúde mental. Funciona? Funciona. Então, a saúde mental, quando o seu colaborador disser, não sou capaz disso, não me sinto capaz disso, ou estiver procrastinando, ou você perceber que a motivação dele está muito baixa, ele está totalmente desmotivado, ele está trabalhando pelos 30 dias, ele não tem mais o prazer de estar na empresa, seria bom você ter um olhar mais sensível para perceber como é que está a saúde mental dessa pessoa. Como é que está a questão dela no mundo do trabalho ali, na questão da organização? Como é que ele se vê? Eu vou deixar um questionamento aqui, nós vamos voltar a falar mais desse tema em outro vídeo, mas eu vou deixar um questionamento aqui, né? Como é que é a questão da saúde mental na organização onde você trabalha? Como é que é preparado ou não é preparado os líderes para oferecerem um suporte, um acolhimento para os colaboradores que venham apresentar um problema de saúde mental, e seja ele qual for. Hoje nós estamos falando da depressão, mas tem outros vários. Então, como é que é? Tua empresa já preparou o time para trabalhar com saúde mental? É um tema que é tabu ou realmente ele pode acontecer e ser muito bem-vindo na empresa? Eu espero que o vídeo tenha feito sentido para você. Se fez, curte, compartilhe e se inscreve no canal. Até mais.